Trouxe algumas figuras para que a gente pudesse conversar um pouco sobre elas. A minha tentativa foi que você, ao olhar para essas figuras, de alguma forma você pudesse se identificar com alguma delas, no sentido de que 2014 passou e você passou por algumas circunstâncias. Talvez você tenha participado aí de um grupo pequeno e desse grupo pequeno você tenha conhecido pessoas, você tenha tido contato com pessoas novas, talvez você tenha viajado, tenha sido um tempo muito bom. Talvez você tenha passado por momentos difíceis, momentos de separação, momentos de morte, pessoas conhecidas, entes, queridos, familiares, vizinhos, e você tenha passado talvez por uma situação assim. Talvez você esteja num projeto de um trabalho novo, você tenha sido contratado numa nova empresa, talvez você tenha sido remanejado da sua empresa, ou talvez você tenha sido desligado da sua firma, da sua empresa. Talvez você tenha passado por momentos de dores, de tristezas, profundas tristezas. Você talvez tenha comprado, vendido imóveis, bens. Você talvez tenha passado por momentos de aconselhamento, irmãos, irmãs, primos, parentes, amigos, que você tenha aconselhado, tenha tido um tempo mais próximo dessas pessoas que tenham passado por momentos de dores ou de dúvidas difíceis. Talvez você esteja num novo relacionamento. Talvez você esteja para casar. Tem gente que está casando agora, janeiro, junho, enfim. Ou talvez não. Talvez a sua expectativa tenha sido, puxa, eu queria tanto ter iniciado um relacionamento, mas não aconteceu. Talvez você tenha passado esse ano por um momento muito gostoso, de passar por você o dom da vida, você ter passado com o bebê, temos muitas crianças na igreja, apresentação, enfim, talvez tenha sido essa realidade, ou talvez você tenha sido passado por momentos de doenças, enfermidades, ou acompanhado algumas pessoas que tenham passado por tratamentos de doenças, de enfermidades. O que eu quero chamar a atenção de vocês, na realidade, ou da nossa atenção, é dessas circunstâncias, o que ficou em evidência, o que chamou a atenção. Porque se você parar para pensar um pouco, as circunstâncias que nós passamos, elas revelam muito do que nós somos, como nós reagimos, como nós pensamos. Aquilo que estava em oculto no nosso coração, no nosso íntimo, quando chegam as circunstâncias, é como um estopim. O nosso eu, ele aflora, ele fala mais alto, ele diz o que temos carregado ali dentro. Semana passada eu fui com a Mauri até visitar a minha sogra, que está hospitalizada, e pegamos um caminho que nós não conhecíamos. E então nós usamos o aplicativo do celular, o Waze, né? E ali ela brincou comigo em tal momento, ali ela falou assim, olha, tem uma polícia em oculto à frente. Eu falei, pronto, não está mais em oculto, né? Já foi revelado. É isso que acontece comigo e com você, conosco, quando as circunstâncias vêm e elas começam a revelar quem nós somos, o que ou em que nós baseamos, nós alicerçamos a nossa vida. Mais importante que isso é que posturas, que atitudes acompanharam essas circunstâncias e, de fato, então, elas se evidenciaram. E que desdobramento essas reações nossas causaram naquelas pessoas que nos cercam. Vamos em frente. Quero ler com vocês o início da carta de Filipenses. Se você está com a sua Bíblia, peço que você possa acompanhar o texto aí da carta de Paulo e Timóteo aos Filipenses. Vou começar ali no capítulo 1. Então vamos lá para Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Você pode acompanhar na tela, mas se você tiver sua Bíblia aí, você pode acompanhar também no seu uso pessoal. Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Estamos juntos? Vamos lá? Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão na cidade de
Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. Paulo e Timóteo estão escrevendo ali para a igreja, para a liderança da igreja e para aquelas pessoas que fazem parte daquela igreja. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Pois, quer nas correntes, quer nas cadeias que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participaram comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda percepção, para discernirem, escolherem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo Jesus, cheio do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. O que eu quero que a gente converse um pouco essa noite é sobre esse tema, em correntes para o progresso do Evangelho. Domingo passado, nós tivemos uma atividade aqui, tivemos um culto aqui, falando sobre o Natal, o nascimento de Jesus, a razão do nascimento, e o Átila trouxe algo que ficou na minha mente, de pessoas que estão livres, se dizem livres, mas na realidade elas vivem acorrentadas, vivem presas por conceitos, por paradigmas, por modos de viver que são contrários ao Evangelho, que são trevas na realidade. Hoje o que eu quero falar, que a gente converse, são pessoas que vivem aparentemente em correntes, estão em situação de limites, mas por Cristo Jesus, elas são livres para o progresso do Evangelho. Essa carta de Filipenses, ela mostra um contraste muito grande entre o que vive Paulo ali, ele acorrentado em cadeias, mas a alegria que ele traz no coração, aquilo que ele traz, a paz de Cristo no coração dele, é sobrenatural e faz com que as limitações que ele vive ali no presente são pequenas em comparação ao que Cristo tem dado para a vida dele. Uma pergunta que eu faço para nós como igreja é: qual tem sido o nosso elo com as pessoas? Nós temos diversos ligações com as pessoas. Isso é bom que aconteça. Por exemplo, você tem ligações, por exemplo, com as pessoas profissionais. Talvez você converse muito com algumas pessoas da igreja que têm a mesma profissão que você. Ou, por exemplo, você conversa com pessoas que têm o mesmo hobby que você. Você passeia, você pode fazer o mesmo lazer com essa pessoa. Mas você já percebeu que quando surge alguns problemas e você pergunta para a pessoa: escuta, você não andava com aquele outro irmão? Vocês não estavam sempre juntos? E a pessoa fala assim: sim, nós passeávamos, nós conversávamos sobre trabalho e tal. E por que vocês não estão mais juntos? E aquela pessoa fala assim: nós nos desligamos, nós não estamos mais conversando. Paulo, ele chama a atenção ali daquela igreja, no sentido de que ele tem um elo de ligação com aqueles irmãos, com os filipenses, que é uma coisa mais profunda. Ele fala que ele tem uma forte alegria ao falar com eles, um coração grato
quando se recorda daqueles irmãos. Ele sente muita saudade daqueles irmãos. Por quê? Porque eles têm um profundo e forte envolvimento com o Evangelho. E aquela ligação daqueles irmãos e de Paulo com aquele envolvimento, e a palavra aí é progresso, ou seja, cooperação, koinonia, e essa palavra tem um significado, um sentido de participação, de envolvimento, de intimidade. E essa intimidade que aqueles irmãos têm com o Evangelho, e essa intimidade que Paulo tem com o Evangelho, faz com que eles possam ter a liberdade, Paulo tem a liberdade de escrever para aqueles irmãos e poder pontuar algumas coisas que eles precisam acertar na vida deles com Cristo. Paulo fala ali no capítulo 1, versículos 9 e 10, compõe na sua Bíblia, se você pode você pode olhar na sua Bíblia, nos versículos 9 e 10, do capítulo 1 de Filipenses, ele fala o seguinte: e também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Parece que Paulo ele insiste que o conhecimento e o amor, eles precisam ter um equilíbrio. Eu estava reparando aquela figura aqui daquela menininha, e eu não sei qual que é o truque ali da fotografia, né? Aquela menininha que com um vale ali profundo embaixo dela, e dá um arrepio de ver ali naquela cordinha, mas arrepia tanto quanto quando nós vemos que nós temos às vezes um amor muito profundo, mas um conhecimento raso, ou um conhecimento muito profundo e um amor raso. O que Paulo está querendo despertar em nós e naqueles filipenses? Se nós não tivermos um equilíbrio de um amor, de uma intimidade, de um partilhar com as pessoas e um conhecimento da palavra, um conhecimento do Senhor, a nossa vida vai estar em desequilíbrio. Nós não vamos ter o discernimento de ver o que é próprio, o que é adequado para nós como igreja, no convívio da igreja. E Paulo está orando a eles, falando assim: olha, vocês precisam ter o mesmo nível de conhecimento, tanto horizontal quanto vertical, para que vocês possam crescer em Cristo, para que vocês possam provar das coisas excelentes em Cristo. E ele continua no versículo 12, falando o seguinte: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso, para o avanço do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias, as minhas correntes em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Por minhas algemas, por minhas correntes, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Aquelas pessoas olhavam para Paulo e, olhando para a situação de Paulo, eles começaram a ter mais ousadia, mais coragem. Foi assim: olha como Paulo está pregando a palavra, olha como as pessoas estão sendo transformadas, olha o que aconteceu com ele. O fato de ele estar pregando a Cristo e falando da palavra de Deus, ele teve que ficar recluso ali, mas as pessoas estão ganhando a visão do Evangelho, as pessoas estão ganhando a palavra de Cristo. Eu quero ser como Paulo, eu quero ser profundo como Paulo, eu quero ser ousado como Paulo. A evidência que ocorreu com a situação de Paulo é que as pessoas ficaram com mais coragem, com mais ousadia em falar do Evangelho, em viver o Evangelho. E ele afirma: em nada serei envergonhado, porquanto para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Ele começa ali falando no versículo 19 o seguinte: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. O fato de nós nos sentirmos muitas vezes limitados na nossa situação, incorrentes nas coisas que nós vivemos, muitas vezes, e aí Paulo dá uma dica de que a composição, de que a igreja orando, a igreja intercedendo e a ação do Espírito, isso vai me redundar em liberdade.
Mas Paulo está declarando que a liberdade não é exatamente fazer o que eu quero. A liberdade não é exatamente cumprir os meus propósitos. Mas a liberdade é através, por meio das limitações, por meio das correntes, Deus ter livre acesso ao meu coração e ao seu coração, no fato de que Ele pode agir naquilo que está preso ainda, naquela porta daquela área da sua vida que você não quer abrir, que você tem dificuldade de deixar que Cristo entre, e aí Ele precisa providenciar uma situação, uma limitação, uma corrente na sua vida e na minha, para que Ele possa ter livre acesso. O que para outros é evidência de perdição, para nós é de salvação. Versículos 27 e 28, ele declara: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou eu indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé que vem pelo Evangelho, que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que era para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Talvez a situação que você esteja vivendo, talvez a limitação que você esteja vivendo hoje, as pessoas olhem para você e falem assim: olha lá, ele está despedido, olha lá, ele está com uma doença, olha só, ele está com um relacionamento cortado, olha o que aconteceu com ele. Não, isso é sinal de perdição. O Luiz esteve aqui na semana, 2 semanas atrás, falando sobre esse mesmo texto, e ele falou sobre a questão do viver digno do Evangelho. Olha, vivam de forma digna, da cidadania, de forma digna do Evangelho de Cristo. Ele falou de 3 pontos até, de cooperação, coerência e confiança. Aquelas pessoas, aquela cidade, ela era formada por pessoas oficiais da guerra, da reserva. Quando Paulo fala para eles sobre perdição e sinal, evidência de perdição, aquelas pessoas falavam assim: opa, nós somos oficiais, nós somos de guerra, nós não aceitamos prova, evidência de perdição, nem de derrota, nem de adversários. Paulo então pega no pé deles e fala: é por isso mesmo que eu estou falando para vocês, olha, a posição que vocês têm em Cristo é muito mais superior do que a posição que vocês têm como ex-oficiais romanos. O que vocês têm na união com Cristo, as qualidades que vocês têm que ganhar e vão ganhar nessa união, nessa unidade com Cristo, é muito superior àquilo que vocês podem imaginar como cidadãos só. Vocês são cidadãos dos céus. Eu tenho ouvido muito, ultimamente, entre nós, o seguinte: ah não, se eu arrumar um namorado, eu vou ser feliz. Ah não, se eu arrumar uma namorada, eu vou ser feliz. Ah, se eu arrumar um emprego, eu vou... Gente, Paulo está falando o seguinte: o viver para mim é Cristo, o morrer é lucro. Ele tinha aprendido que a real felicidade está em Cristo Jesus. As verdadeiras qualidades que são essenciais para a vida dele, a paz, o amor, o gozo, vem de Cristo Jesus. Não estou falando que casar não é bom, casar é ótimo, eu sou feliz no meu casamento, mas quando o Senhor providencia essa pessoa, quando o Senhor dá esse direcionamento do tempo certo, no momento certo, e isso eu tenho que aguardar como? Provando das coisas excelentes em Cristo Jesus, no seu tempo, na sua pausa, quando Ele quiser, a sua vontade. Eu quero orar com vocês agora. Quero ter um tempo de oração, para que justamente a gente possa se apropriar disso, que nós somos cidadãos dos céus, nós temos uma união com Cristo. Paulo tinha entendido que essa união com Cristo era suficiente, o que viesse para ele era lucro. Senhor, o Senhor quer que eu case? Amém, Senhor, eu vou casar. Senhor, o Senhor não quer que eu case? Senhor, é no teu tempo. Senhor, o Senhor quer que eu tenha aquele emprego? Senhor, está aqui a minha vida. Senhor, eu estou doente. Senhor, eu estou precisando. Senhor, me cura se for a tua vontade. Mas Senhor, eu quero seguir dentro da tua vontade. O que o Senhor quer fazer na minha vida? O que o Senhor quer fazer na nossa comunidade? Senhor, eu te peço por cada um aqui, Senhor, que o Senhor nos dê essa propriedade,
Que o Senhor nos dê essa convicção, que a gente possa descansar no Senhor, que a gente possa, Senhor, olhar para o Senhor e ter a convicção, o andar, o vivenciar, ó Deus, que em Ti, Senhor, estão todas as coisas. Em Cristo, ó Deus, todas as coisas estão reservadas, Senhor Deus, para aqueles que Te amam, para aqueles que descansam no Senhor, tem a Tua paz, ó Deus, em nome de Jesus. Bom, quero falar um pouco sobre os suricatas, ou suricatos. Eles são pequenos animais, baixinhos, pequenininhos. Eles vivem em deserto, ficam em cavernas, eles se colocam em buracos. Vivem mais ou menos entre uma família de 40 a 60 deles. E eles têm uma característica muito interessante, que a gente chama a atenção. Eles ficam sobre as patinhas traseiras, em uma posição de vigia. Então, sempre que eles estão juntos, estão sempre juntos, eles estão em família, eles ficam vigiando, observando o que está acontecendo. Alguma coisa diferente está chegando? Alguma coisa estranha está vindo? Aí eles já avisam os outros. Segura essa informação que a gente já vai voltar para os suricatos. Paulo, dentro dessa intimidade, dessa propriedade que eles tinham, dessa comunhão, dessa cooperação, dessa participação com o Senhor, com o Evangelho, com aqueles irmãos, ele tem a liberdade de fazer 3 recomendações àquelas pessoas. Ele faz, primeira, observação, ação e oração. E aí voltamos para os suricatos de novo. Primeira coisa que ele fala é observação. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados, profunda afeição, entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tenham a mesma paixão, tendo o mesmo sentimento, tenham a mesma mente, a mesma atitude. O que Paulo está falando é o seguinte: vocês ganharam a visão que vocês devem andar em união, que vocês devem se aprofundar em relacionamentos, que vocês devem ter um conhecimento do Senhor, da palavra, mas também um conhecimento horizontal. Senão Deus não pode agir, não pode falar, não pode mover, não vai dar crescimento para vocês. Vocês ganharam esse benefício, esse privilégio? Joia, deem um passo a mais. Olha, vivem em unidade. Olhem um para o outro e considerem o outro superior a vocês mesmos. Tenham o mesmo sentimento, a mesma mente. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um superior a si mesmo. A pergunta que Paulo faz para nós é o seguinte: você está fazendo ou fez alguma coisa por partidarismo? Orgulho. 2014, você teve alguma ação na igreja, entre nós conversando, que você olhou e falou assim, fluiu, evidenciou o seu orgulho? Você fez ou deixou de fazer alguma coisa por querer beneficiar alguém, mas de fato você está afastando essa pessoa de Cristo, do crescimento de Cristo? Não tenham cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo falou assim, olha para mim, olha o modelo, olha para Timóteo, olha, ele foi membro, foi obreiro provado entre vocês, ele é o único que não busca o bem próprio, mas busca o interesse de vocês. Olhem para nós, olha o modelo que nós deixamos para vocês. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões, provocam separações e escândalos. Afastai-vos deles. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos digo até chorando, que são inimigos da cruz. Aí eu olho para os suricatos ali em volta da serpente, e eles identificando ali um inimigo, um ser ali que pode causar um dano. Eu confesso a vocês que eu sei que Paulo está falando aqui especificamente sobre uma liderança que está fora do plano de Deus. Mas eu confesso a vocês que muitas vezes em 2014 eu me vi como uma serpente, no sentido de que
o meu orgulho subiu, ficou em evidência. Eu quis a vanglória para mim. E aí muitas vezes eu falei assim, Deus, eu estou destoando, não é isso que o Senhor quer fazer. Eu preciso voltar, eu preciso me arrepender. Senhor, perdão, ó Deus, não é isso que o Senhor quer operar aqui. Eu preciso voltar para trás para ter o discernimento do que o Senhor quer fazer. Não sou eu que tenho que aparecer aqui, é o Senhor que tem que aparecer aqui. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, na sua vergonha, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria, olha a declaração de Paulo, a nossa pátria está onde? Está nos céus, isso aqui é passageiro, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Desenvolvei, coloquem em prática, ponham em ação a vossa salvação, com temor e tremor. Por quê? Porque é Deus quem efetua em vocês, em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. No capítulo 1, Paulo declara, olha, ele é o iniciador, ele que está iniciando a obra em vocês. Aqui ele declara que ele é o energizador, é ele que está fazendo, operando isso em nós, o nosso arrependimento, o fato de estarmos querendo nos dedicar a ele, a oração e o desafio aqui que o Kleber fez, venham servir ao Senhor, é um temor e tremor, fala, Senhor, é o Senhor que está operando, é o Senhor que está fazendo, e se é o Senhor que está fazendo, quem sou eu para fazer diferente? Quem sou eu para ir contrário ao que o Senhor quer fazer? Eu quero estar na tua mão, eu quero estar fluindo com o Senhor, porque o Senhor é o Senhor da minha vida, e eu não quero contra o Senhor, eu vou seguindo o Senhor. Fazei tudo sem murmurações, fazei tudo sem discussões, sem reclamações, nem contendas. E tão bonito quanto um céu estrelado. Quando você vai para o interior, você ainda tem estrelas, né? Sem luz, sem nada. Aí você vê aquele céu estrelado, tão lindo quanto. É que nos tornemos irrepreensíveis, que ninguém possa nos acusar de alguma coisa que ficou para trás sem resolver. Sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual nós resplandecemos como luzeiros no mundo. Preservando a palavra da vida, retendo o que é bom, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Observação, o que está acontecendo dentro do meu coração? O que está acontecendo em volta? Senhor, precisamos fazer alguma coisa? Precisamos modificar alguma coisa? Ação, Senhor, o Senhor está operando, eu preciso de temor e tremor, o que o Senhor está fazendo? O que o Senhor quer fazer, produzir no nosso meio? Oração, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação, seja o vosso equilíbrio, seja a sua amabilidade, sejam amáveis, conhecidos de todos os homens. Essa palavra amável, equilíbrio, em Timóteo e Tito, o contrário dela, o antônimo dela, está falando sobre aquela pessoa violenta. Sabe aquela pessoa que você vai falar, já está armada? E você fala uma palavra, ela já vomita, ela não consegue se conter. Paulo está falando, escuta, vocês precisam ser destaques de pessoas que são amáveis. Essa carta fala muito de intimidade, de ser íntimo do Evangelho, ser íntimo de Cristo. E eu quero chamar a atenção, porque nas famílias, no nosso casamento, por exemplo, nós temos muito essa dificuldade. Porque a intimidade, Daniel, pode nos trazer tanto o benefício como o malefício. Concordam? A intimidade, sendo amável, sendo cortês. Mas a intimidade também pode trazer o quê? Uma confiança e uma agressividade de respeitar, de valorizar o outro. Não, eu tenho intimidade com ele, mas essa intimidade é para que eu seja amável com ele, para que eu respeite, para que eu possa considerá-lo e tratá-lo bem, tratá-lo como Cristo me trata. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Dizem que as mulheres são mais ansiosas, não sei se é verdade, mas
a palavra nos fala, por Paulo, que nós não temos motivo para andarmos ansiosos. E esse versículo é um versículo típico que nós decoramos quando nós queremos, individualmente. Mas Paulo está jogando isso, falando para a igreja: olha, vocês como igreja, como corpo, não estejam ansiosos, não tem motivo. Antes de vocês ficarem preocupados, se ocupem falando dos projetos, daquilo que vocês têm desejo, dos anseios de vocês, no sentido de que, olha, Senhor, é isso que o Senhor quer revelar, é isso que o Senhor quer fazer. Nós queremos ser agradecidos em relação a isso. Em correntes para o progresso do Evangelho, a minha expectativa é que, de alguma forma, você tenha se identificado com alguma limitação, alguma situação que você viveu esse ano de 2014. A minha expectativa é que você tenha sido confrontado e motivado a olhar para o Evangelho e ter essa intimidade. Senhor, eu quero ter essa intimidade com o Evangelho, eu quero ter essa intimidade com Cristo, eu quero absorver as qualidades de Cristo para a minha vida. É como você tem uma amizade, aquela amizade te traz tanta coisa boa, você aprende, você cresce. Com Cristo é isso, você anda com Ele, as qualidades do Senhor vêm para você, e você começa a ter esse crescimento. E eu quero desafiar você a que você ande com temor e tremor, para que a evidência na sua vida, na minha vida, na nossa vida, sejam que as pessoas olhem para nós e sejam desafiados: puxa, vale a pena servir o Senhor, vale a pena estar com o Senhor, vale a pena entregar a vida a Cristo e andar com Ele, porque Ele efetua maravilhas, Ele tem o controle da vida deles, e eles então andam em paz, andam em segurança, não sem problemas, mas eles andam em harmonia com o Senhor da vida deles. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Ó Deus, a tua palavra é maravilhosa, ó Deus. Ela nos traz a sensatez, ela nos traz, ó Deus, ao bem que o Senhor quer trazer para nós, ó Deus, os teus propósitos eternos. Senhor, eu te peço por cada família aqui, cada pessoa, cada indivíduo. Ó Deus, nós temos um ano à frente, Senhor, e nós pedimos a tua misericórdia, a tua graça, Senhor Deus, que o Senhor nos conduza por esse ano de uma forma sobrenatural, que nós tenhamos temor e tremor, ó Deus, para que nós possamos olhar para o Senhor e termos o discernimento, provarmos das coisas excelentes que estão no Senhor, ó Deus, no sentido de que a gente pode ter o melhor do Senhor nesse ano. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém.